tua presença nós estamos e lhe pedimos mais uma vez, Senhor, venha sobre a nossa vida, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra, pois queremos ouvir a tua voz e aprender, meu Deus, do Senhor. E em nome de Jesus Cristo eu lhe peço que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, Senhor. Que esta palavra venha alimentar, meu Deus, o nosso espírito, não apenas o nosso intelecto, ó Pai, e que o Senhor faça o Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Então diz assim a Bíblia, né? Só antes de eu ler, nós estamos nessa série de mensagens, princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui no livro de Hebreus, a Bíblia enumera 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Como o próprio nome já diz, né? São o básico, o beabá, é a base então da nossa fé em Cristo, é o que todo cristão precisa estar ali bem alicerçado nessas verdades. Por isso que nós estamos voltando a elas para aprender, porque eu tenho falado o seguinte, bom, melhor que a gente não erre em lugar nenhum, mas um lugar que você jamais pode errar é na base, amém? Errou na base, você põe toda a construção em risco, né? Então a gente precisa ter esse entendimento aí bem solidificado em nome de Jesus. Então a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 6:1, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base, né? O próprio texto diz que isso é a base, né? Os princípios elementares, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós já falamos sobre o arrependimento das obras mortas, já falamos da fé em Deus, já falamos do ensino dos batismos, já falamos do ensino da imposição de mãos, que foi no domingo passado, e hoje, então, vamos falar a respeito da ressurreição dos mortos. E aí, separamos o último assunto para domingo que vem, e aí já fica o convite para domingo que vem, vamos falar a respeito do juízo eterno. Então, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, da nossa fé em Cristo Jesus, é a ressurreição dos mortos. A Bíblia chega a dizer, nós vamos ver isso mais para frente na mensagem, mas que se não há ressurreição de mortos, logo vã é a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus, ela está totalmente baseada na ressurreição de mortos. Porque se nós não cremos na ressurreição dos mortos, logo nós não podemos crer que Jesus ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, ele está morto. Se ele está morto, como a gente pode crer nele? Ou como ele pode fazer alguma coisa por nós? Amém, igreja? Mas nós podemos crer nele, porque ele morreu sim, mas ele ressuscitou. A grosso modo, e assim, entenda bem, mas a grosso modo mesmo, crer na ressurreição dos mortos é crer que existe uma vida após a morte. Amém? É crer que a coisa não acaba aqui. É crer que tem mais do que simplesmente essa vida terrena. E nós precisamos crer na ressurreição dos mortos. E a nível de estudo, nós podemos separar a ressurreição de mortos em 3 tipos de ressurreição. É interessante como, se você pegar a tradução se você pegar o dicionário bíblico Almeida, né, da tradução João Ferreira de Almeida, esse dicionário, ele traduziu ressurreição da seguinte forma:
né, se a gente perguntasse o que é ressurreição? A ressurreição é a volta de um morto à vida. Por mais que isso seja, assim, bastante singelo e simples, é fundamental a gente entender. Já que a gente vai falar da ressurreição dos mortos, vamos começar do começo. Que venha a ser ressurreição. Ressurreição é alguém que está morto voltar à vida. E aí, como eu dizia, o próprio dicionário, ele faz essa distinção, que eu vou fazer daqui a pouco, de três coisas, né? Se você procurar, como eu disse no dicionário Almeida, ressurreição, a primeira definição é a volta de um morto à vida. A segunda definição é volta à vida no final dos tempos de todos os mortos. Inclusive, esse dicionário bíblico, ele traz as referências, né? A maioria das referências que o dicionário traz, eu não vou nem trazer aqui no texto, na mensagem de hoje, mas lá traz os textos para complementar a ideia. Aí, se você procurar nesse mesmo dicionário a palavra ressurreição, que é ressuscitar, que é a palavra logo embaixo de ressurreição, você encontra a seguinte definição. Primeira é quase igual a outra, né? Só porque é um verbo, voltar um morto à vida. E a segunda tradução é começar uma vida nova de obediência a Deus. Então é muito, muito interessante como a Bíblia faz essa distinção desses três tipos de ressurreição e o próprio dicionário lá da Bíblia também faz essa distinção de três tipos de ressurreição. Uma ressurreição que a gente poderia classificar, já vai ficar mais claro daqui a pouco, a ressurreição natural, ou a ressurreição ainda do corpo. A gente poderia falar de uma ressurreição espiritual e uma ressurreição, então, eterna. A ressurreição do corpo é aquela mais simples da gente entender. Lázaro estava morto, Jesus dá ordem, tira a pedra, Lázaro, vem para fora, e o morto voltou à vida. Isso é ressurreição. Ressurreição do quê? Do corpo. O corpo que estava morto ressuscitou, assim como aconteceu lá com a viúva, com o filho da viúva de Naim, assim como aconteceu com a filha de Jairo, assim como aconteceu com a Dorcas lá, que Pedro ressuscitou, assim como aconteceu no Antigo Testamento da filha da Sunamita, dentre outros, até mesmo aquele morto lá que jogaram, bateu em cima dos ossos de Eliseu e ele reviveu. Amém? Tudo isso é ressurreição do corpo. Geralmente, quando a gente fala de ressurreição, a gente pensa, né, no primeiro momento, esse tipo de ressurreição. E essa aí, para mim, eu acho que é assim, a mais fácil, a mais tranquila, né? A gente não precisa sequer falar dela. De uma tal forma que a gente não vai falar dela hoje. De tão tranquila que ela é, de tão fácil de entender. Alguém que morreu, viveu de novo. Simples assim, né? E claro, isso é um milagre, isso é uma obra sobrenatural de Deus. Imagine Lázaro, 4 dias morto, já cheirava mal, o corpo já estava apodrecido. E tamanho foi o milagre que o corpo dele foi restaurado e ele voltou à vida. Amém? Mas nós não vamos nos ater a essa ressurreição, mas apenas as duas seguintes. A segunda ressurreição, a nível da gente classificar, eu chamava de uma ressurreição espiritual, que é quando nós, por aceitarmos Jesus como nosso Salvador, recebemos a vida. A vida não está em nós mesmos, porque nós estávamos mortos espiritualmente. A vida está em Cristo Jesus. Amém? Tanto é que a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. Amém? A vida está em Cristo Jesus. E aí, para a gente entender melhor isso, a gente tem que fazer, né, parar e pensar um pouquinho todo o contexto bíblico. Se a gente voltar lá para Gênesis, Deus diz para o homem, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que está aqui no meio do jardim, dessa você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto, caíram duro na hora, não foi isso? Não morreram, né?
Porque quando Jesus estava falando, quando Deus falou certamente morrerás, ele não estava se referindo à morte física, ele estava se referindo à morte espiritual. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que quando o homem pecou, entrou a morte na humanidade. Que morte é essa? A morte espiritual, a separação de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, todo ser humano que nasceu, né, e todos nós estamos incluídos aí, nascemos já mortos espiritualmente, sem nenhuma ligação com Deus. Já nascemos, então, em pecado. Você já notou que você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a enganar, você não precisa ensinar uma criança a fazer errado. Pelo contrário, a gente passa uma vida inteira fazendo uma força terrível para ensinar o que é certo. Verdade ou não é? E às vezes ainda, né, não sai lá como a gente desejava. Mas olha só que coisa séria. Mas você não precisa ensinar o errado. Por quê? Por causa da natureza, então, de Adão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então é essa morte espiritual. Nós estávamos mortos. É interessante como, por exemplo, quando o filho pródigo ele volta à casa do pai, e a gente sabe que aquilo ali é uma parábola se referindo a nós, o nosso relacionamento com Deus, o que que o pai diz? Este meu filho estava morto e reviveu. Mas ele morreu fisicamente? Não, mas ele estava morto espiritualmente, pois já não tinha mais comunhão com o Pai. Então olha como Jesus retratando aquilo ali, que é justamente uma figura da humanidade, ele deixa claro esse aspecto, essa questão. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, então nós somos religados em Deus. Então nós saímos da morte para a vida. O que é isso? Ressurreição. Amém? E aí a Bíblia diz assim, que como poderemos nós pecar se nós estamos mortos para o pecado? Olha só, antes de eu aceitar Jesus, eu estava vivo para o pecado e morto para com Deus. No dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, então eu saí da morte para a vida. Agora eu estou vivo para com Deus, posso ter um relacionamento com Deus, mas em contrapartida eu estou morto para o pecado. Então a Bíblia diz, como posso eu pecar se eu estou morto para o pecado? Você entende? E ao longo de toda a Bíblia deixa muito claro essa dinâmica. E a minha intenção aqui não é te encher de versículo, por isso que eu só estou citando, principalmente porque esses versículos são muito conhecidos, principalmente que para boa parte, né, o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, a gente está simplesmente ligando os pontos, né, porque às vezes a gente sabe dessas coisas, mas num sentido isolado, e aí quando, sabe aquele negocinho de ser ligando o ponto e formando a imagem, né, então a gente vai ligando os pontos e vai formando toda essa imagem, mas muitos desses versículos que eu estou citando aqui, a gente já conhece. A intenção não é te encher de versículo, a gente vai ver só os mais necessários com relação a isso. Mas é muito claro essa ideia, né, de nós estarmos mortos então, e quando aceitamos Jesus, nós fomos ressuscitados. E aí, né, dentro disso é muito interessante a figura do batismo nas águas, que tem todos os seus elementos espirituais, obviamente, mas é justamente uma figura disso. Hoje mesmo nós tivemos batismo nas águas. Eu até brincava, e com esse frio não é só batismo, é teste de fé também, né? E aí aí o pessoal olha e diz assim, poxa vida, corajoso quem vai batizar, né, pastor? E o pastor também que tem que entrar na água junto, né? Então não é só quem vai batizar, mas quem batiza também tem que ser corajoso, né? Mas enfim, já vencemos o frio, já batizamos. Mas no momento que você mergulha a pessoa na água, né, o que está sendo representado ali é o sepultamento da velha criatura. Quando você tira a pessoa da água, então a pessoa está saindo da água, a representação é a ressurreição. Tanto é que a Bíblia chama do novo nascimento. Amém?
vai voltar à vida aquele então que estava morto. Então perceba como esses princípios elementares, um está completamente interligado com o outro e não tem como a gente separar uma coisa da outra. A gente vai falar de um assunto, acaba esbarrando em outros princípios elementares da fé de Cristo. Eu gostaria de ler um texto com vocês que exemplifica muito bem tudo isso que eu falei até agora, fica muito claro nesse texto, que é Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Falando a respeito da obra que Jesus realizou em nós, a Bíblia diz assim: Ele, esse ele aqui é Jesus, ele lhes deu vida, né? O que é dar vida? Ressuscitar, né? O morto voltar à vida. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, de que forma? Mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Diga a glória a Deus. Amém? Então a Bíblia é muito clara em dizer qual era a condição do homem diante de Deus. Era alguém que estava morto em seus pecados, em suas transgressões, porque nós vivíamos, né, no fluxo deste mundo, nós vivíamos guiados pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, influenciados por esse espírito que domina o mundo, desde que Adão lá pecou, então o domínio da terra foi entregue ao maligno, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e era dessa maneira que nós vivíamos, estávamos mortos. Mas a Bíblia diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor, com que Ele nos amou, pela sua graça, Ele envia Jesus para fazer o quê? A Bíblia diz que Jesus veio e nos ressuscitou. E é muito interessante que você perceba que está no passado, né? Jesus nos ressuscitou. No culto da manhã eu até comecei com uma pergunta. Eu perguntei assim para o pessoal: pessoal, nós fomos ressuscitados ou nós seremos ressuscitados? Aí ficou aquele silêncio sepulcral, né? Aí eu quis fazer uma pesquisa. Eu falei: pessoal, quem acha que nós já ressuscitamos? Aí algumas mãos se levantaram. Quem acha que a gente ainda vai ressuscitar? Aí mais meia dúzia de mãos, né, se levantou. Eu tive que até brincar. Quem não tem mão, levanta a perna aí, porque, né, muitos foram naquela coluna, votos nulos, brancos, né, e indecisos somaram quase 50%, né? Mas eu respondi o seguinte: tanto um quanto o outro. Em um aspecto, no aspecto da ressurreição espiritual, como nós classificávamos há pouco, então, essa obra, claro, se eu já aceitei Jesus, né? Mas se eu já aceitei Jesus como meu Salvador,
eu já fui ressuscitado. Amém? Então, não vai haver uma ressurreição. Não, aí vai haver ainda uma outra ressurreição. São duas etapas da ressurreição. É a mesma coisa com relação à salvação. Pastor, por que a salvação muitas vezes é trazida no passado e muitas vezes no futuro? Por que tem alguns textos na Bíblia que diz que nós fomos salvos e tem outros textos que diz que nós seremos salvos e tem outros ainda que dão a ideia do presente, que nós estamos sendo salvos? Porque os três é verdade. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Amém? A ideia da ressurreição, guardadas as proporções, claro, é um tanto quanto parecido. No que diz respeito à ressurreição espiritual, se eu aceitei Jesus, obviamente, então essa é uma obra que já se completou na minha vida. Mas ainda resta o terceiro tipo de ressurreição, que a gente não falou muito dele até há pouco, até aqui, que é com relação à ressurreição que a gente pode chamar da ressurreição eterna. Amém? Essa ressurreição eterna, é que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para falar dela. Só que eu não posso pular e ir direto na ressurreição eterna sem lhe chamar a atenção que também existe uma ressurreição espiritual e que nós fomos ressuscitados. Amém? Entendido essa parte, passemos então para terceiro e último tipo de ressurreição, pelo menos a nível de estudo aqui para nós, de classificação, que é a ressurreição eterna. Né? Como eu citava há pouco, o dicionário da Bíblia Almeida disse, né, que a volta à vida no final dos tempos de todos os mortos. Então, vai haver uma ressurreição na ocasião da segunda vinda de Cristo, aonde todos os mortos vão ressuscitar. E entenda o que eu disse. Eu não disse os cristãos, eu não disse os salvos, eu disse que todos os mortos vão ressuscitar. Alguns chamam essa reunião da maior reunião de todos os tempos. Nessa reunião não vai ter um ser humano sequer que já viveu nessa terra ou que ainda vai viver, né, que não vá comparecer a essa reunião. Todos serão ressuscitados. E após essa ressurreição, então alguns vão ressuscitar para a glória, para passar a eternidade com Cristo, amém? E outros, infelizmente, vão ressuscitar para a perdição eterna, para passar a eternidade no inferno com Satanás e com os seus anjos. Mas a ressurreição, todo ser humano vai passar por ela. E eu penso que, sem, claro, descartar a importância da ressurreição que nós acabamos de falar, mas eu penso que é a ressurreição espiritual, eu penso que é nessa que a gente precisa focar. Porque é aqui que o mundo tem atacado tanto para as pessoas não crerem nessa ressurreição. Em outras palavras, não crerem numa vida após a morte. Não crerem no assunto que a gente vai tratar no domingo que vem, do juízo eterno, que vai ter um acerto de contas. Amém, igreja? Que vai haver um julgamento. Mas, se eu não crer na ressurreição dos mortos, então eu acho que tudo é aqui. E não é essa a ideia do mundo? Não, a gente ouve pessoas até falando assim, o inferno é aqui. O inferno é ser pobre. Já ouviu alguém falando assim? O inferno é ser pobre, o inferno é aqui. Não, que não tem inferno. Não, tudo é aqui. E não é esse o pensamento do mundo? E infelizmente, meu irmão, não é que alguns cristãos assim, conscientemente eles dizem, eu não creio na ressurreição. Mas alguns, pela maneira que têm vivido, parece que não crê na ressurreição. Alguns cristãos, pela forma que têm se conduzido, você está entendendo o que eu estou falando? Parece que não acredita numa vida eterna. Parece que está preocupado só com a questão aqui. E isso jamais pode acontecer. Nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para uma igreja primitiva que se consideravam peregrinos. Que a Bíblia fala a respeito dele, diz porque eles sabiam que a pátria deles não era aqui.
que eles consideravam que a pátria deles era os céus, que eles consideravam que eles estavam nesse mundo só de passagem. Amém, igreja? E é a forma que eu e você precisamos viver. A igreja primitiva tinha uma frase que era muito usada entre eles, que é Maranata, que quer dizer, o Senhor vem. E a todo momento a igreja ficava um lembrando o outro, Jesus está vindo. E eles viviam, né, de uma forma na eminência da volta do Senhor Jesus. E nós, como igreja contemporânea, como a igreja de hoje, nós não podemos perder isso. Nós precisamos viver nessa terra sim, mas sem tirar os nossos olhos do céu, viver nessa terra na eminência da volta do Senhor Jesus, porque entenda bem, no calendário bíblico, no cronograma bíblico, não há mais nenhum outro evento para acontecer, a não ser a vinda de Jesus. Amém? Não há nada mais para acontecer. Nós só estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e precisamos crer nisso, precisamos crer na ressurreição dos mortos, precisamos crer na vida eterna. Mas, repito, tem muito cristão, parece que esqueceu da vida eterna, que tudo que importa é essa terra, que tudo que importa é aqui. Paulo, ele teve que lidar com essa situação na igreja de Corinto, porque ali se infiltraram algumas pessoas que começaram a trazer um ensinamento que não existe ressurreição. E hoje em dia, meu irmão, o mundo tem feito muita força para ou a pessoa não acreditar na ressurreição dos mortos, ou a pessoa esquecer da ressurreição dos mortos. Está tão ocupado com as coisas dessa vida, você está entendendo? Que esquece que tem uma vida vindoura, uma vida próxima. E Paulo, então, quando confronta essa situação na igreja de Corinto, ele diz o seguinte, vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A gente vai ler bastante o capítulo 15, não vamos ler ele todo, mas eu vou pular aqui alguns versículos, e a gente, até porque ele é um tanto quanto um capítulo grande, mas a gente vai ler alguns versículos, mas alguns eu vou pular. Seria muito bacana, muito interessante você ler todo o capítulo 15 na sua casa, vai lhe esclarecer demais a respeito da ressurreição dos mortos. Na verdade, aqui no capítulo 15, Paulo dá uma aula a respeito de ressurreição dos mortos. Tanto é, meu irmão, que eu vou ler bastante textos aqui e muitos deles, olha, não precisa nem a gente explicar muito, porque é uma aula que ele dá para nós aqui a respeito desse assunto. Bom, vamos lá. Diz assim, vamos lembrar, Paulo está confrontando um ensinamento errado que entrou dentro da igreja, um ensinamento que não existe ressurreição de mortos. É isso que ele está debatendo. Aí ele diz assim, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Ele diz, gente, vamos lá, pare e pense comigo. Se a mensagem do Evangelho se baseia no fato de Cristo ter ressuscitado os mortos, como é que alguém pode afirmar que crê em Cristo e que não crê na ressurreição dos mortos? Vamos parar e pensar, olha só, olha como essa questão da ressurreição dos mortos, como é um princípio elementar da fé de Cristo. Vamos parar para pensar, tá, a grosso modo, na mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Que o ser humano, quando pecou, ficou separado de Deus e por conta do pecado, ele estava destinado à perdição eterna, o inferno. Mas Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, envia Jesus, e através de Jesus vem a graça sobre nós, nos dando a oportunidade que, se nós crermos em Jesus, crermos no sacrifício de Jesus na cruz, crermos que Jesus é o Filho de Deus, então a morte que ele teve na cruz é para a nossa expiação. Ele morreu,
em nosso lugar, para nós não precisarmos morrer, nos dando a vida eterna. E esse Jesus que morreu em nosso lugar, o Espírito Santo, ao terceiro dia, ressuscitou ele dentre os mortos, e hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, e um dia ele virá buscar a igreja. Ponto. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o que nós precisamos saber, e é isso que nós precisamos crer do Evangelho. Se, eu entendo, é isso que eu preciso. Alguém crê nisso? Crê. Então, pode ser considerado um cristão. Amém? Então, essa é a mensagem básica do Evangelho. Agora, vem cá, gente. Se eu não crer na ressurreição dos mortos, então, primeiro, Jesus não está vivo, está morto. Segundo, ele não vai poder vir buscar a igreja, não é porque ele está morto. Mas sei lá, talvez Deus venha, mas Deus vai vir fazer o que aqui se não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, eu vou morrer e tudo acabou. Então, que evangelho é esse que eu creio? Se eu não creio na ressurreição dos mortos. Você está entendendo em nome de Jesus? E é isso que Paulo está falando. Ele diz, gente, a nossa mensagem é baseada que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele diz, como é que pode alguém diz que crê no Evangelho, está no meio da igreja e dizer que não acredita em ressurreição de mortos? Aí ele continua o assunto. 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Toda a fé que nós temos é baseada na ressurreição dos mortos. Se não tem ressurreição dos mortos, acabou o cristianismo. Acabou a nossa fé. Você vê como esse assunto é perigoso? E como o diabo tenta de tudo para infiltrar aquele pensamento dentro da igreja. Não é aqui, o que importa é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Não, meu irmão, nós não podemos nos deixar levar por essa mentira que estava tentando se introduzir na igreja do passado e que hoje não é diferente. Amém? Continuando, 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Quer dizer, se aquilo que vocês estão ensinando é verdade, então a gente também é falsa testemunha. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Ele bate duas vezes no mesmo ponto. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, não houve remissão de pecados. Então, não houve também, lembra da primeira ressurreição que a gente falou? Também não houve a primeira ressurreição. Então, a gente ainda está no pecado, então está tudo perdido. Olha que coisa séria. 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Adormeceram aqui, sempre que a Bíblia fala adormeceram aqui, é no sentido de morte, né? Aqueles que morreram em Cristo, acabou, porque morreu, acabou, não tem ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A corrigida diz, se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Tem uma outra tradução que ainda diz assim, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Meu irmão, se nós só conseguimos crer em Cristo para essa vida e não conseguimos crer em Cristo para a ressurreição dos mortos, para a vida após a morte, para a vida vindoura, então diz a Bíblia que a gente é o pior das criaturas. Amém? Que a gente é o mais miserável de todos, o mais digno de
pena, mais digno de lástima, aquele que você olha e diz, coitadinho dessa pessoa. E sabe o que é triste, meu irmão? Às vezes a gente se depara com os crentes, se é que dá para chamar essa turma de crente, mas que, né, e eu já ouvi isso, pessoa some, desaparece da igreja, aí você vai atrás e tal, oh, irmão, não vi mais você na igreja, o que aconteceu? Ah, não, pastor, não vou mais não. Mas o que foi? Ficou triste com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, pastor, Deus não faz nada por mim, não, pastor, Deus não fez nada por mim. É aquela hora que você dá uma engasgada assim, dá até um ruína na espinha, dá um calafrio no espírito, você diz, como é que é? Eu não entendi, eu acho que falhou aqui, eu acho que eu estou ouvindo coisa demais. Como é que é isso? Não, pastor, eu fui para a igreja, dei dia, até oferta eu dei, pastor. Deus não fez nada. Mas vem cá, Deus ter dado o filho dele para morrer na cruz por você não é nada. Ah, não, por que eu vou fazer com Jesus? Eu queria um carro, queria uma casa, eu queria receber alguma coisa, mas Deus não fez, pastor. Fui para a igreja para Deus restaurar meu casamento terminou, Deus não fez nada por mim, por que eu vou para a igreja? E não tem muita gente assim? Meu irmão, e a gente está falando desses que saíram. Agora, quantos estão dentro das igrejas, mas estão dentro das igrejas e a fé que a pessoa tem em Cristo é apenas para essa vida. Não, que Deus me prospere, que Deus abençoe minha família. Você está entendendo? Que Deus me cure. E tudo isso está dentro do pacote, gente. Tudo isso Deus quer fazer por nós. Amém? Mas, meu irmão, isso, o que eu entendo quando eu leio isso aqui, é que isso é miséria perto do céu. Você está entendendo? Porque se eu creio só nisso, a Bíblia diz que eu sou alguém miserável. Que sou alguém que estou dando valor para o que não tem valor, e para aquilo que realmente tem valor, eu não estou dando valor. Por isso que me chamam de miserável. E nós não podemos ser assim, mas o pensamento do mundo, mais na frente, a gente já vai chegar lá, mais na frente Paulo diz assim, cuidado, gente, são as más conversações que corrompem os bons costumes. É nesse contexto que ele libera essa frase. Ele está dizendo, cuidado, você fica dando ouvido aí, você fica, né, indo pela cabeça dos outros, cuidado. Você fica deixando se moldar pelo pensamento do mundo. Você fica deixando se moldar pela maneira que o mundo pensa. Está entendendo em nome de Jesus? E vai começar a achar que tudo é aqui. E a mensagem do mundo é essa, tudo é aqui, tudo é aqui. Não, o que importa é o que você quer, o que importa é como você se sente, o que importa é se você se sente bem com aquilo ou não, o que importa é a sua realização, o que importa é agora, o que importa é aqui, não é isso? Toda a mensagem em cima disso. Mas vem a Bíblia e nos mostra justamente o oposto disso. Bom, vamos continuar aqui. Diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aqui a Bíblia faz uma declaração interessante, que Jesus não é só nesse texto, mas nesse também, que Jesus é a primícia dos que dormem, né? Que Jesus, tem outro texto que é mais claro ainda, que diz assim, que Jesus é a primícia da ressurreição. Mas eu te pergunto, teve pessoas que ressuscitaram antes de Cristo? Sim, as próprias pessoas que o próprio Cristo ressuscitou. Mas todas essas ressurreições tratavam da ressurreição do corpo e não da ressurreição eterna. Lembra da distinção? Porque esses, tanto que Jesus ressuscitou, quanto que outros ressuscitaram, voltaram a morrer. Você acha que Lázaro está por aí até hoje? Eu até brinquei, tinha um aí que estava ruim de matar, né? Mas não era o mesmo da Bíblia, era outro esse aí. E esse também, né, morreu. Mas, você está entendendo? Brincadeiras à parte, né? Mas todos voltaram a morrer. O único que ressuscitou e não morreu e jamais vai morrer é Cristo. É o primogênito, é as primícias dos mortos. E como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Como Cristo ressuscitou num corpo glorificado, nós ressuscitaremos num corpo glorificado.
Vamos continuar, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos pular para o versículo 29. 1 Coríntios 15, ainda, versículo 29. Aí, Paulo vem confrontar uma outra ideia, uma outra heresia que estava entrando na igreja, que era com relação ao batismo pelos mortos. Olha que coisa séria. Perceba que esse pessoal que estava pregando que não havia ressurreição dos mortos, a mensagem deles nem coerente não era. É isso que Paulo está batendo. Diz, olha, a mensagem de vocês não é nem coerente. Porque, por um lado, vocês afirmam que não tem ressurreição dos mortos. Por outro lado, vocês ensinam alguém a se batizar pelos mortos. O que é isso? Né? O batismo pelos mortos. E o triste da história é que a igreja católica, muito tempo depois, trouxe esse mesmo entendimento, mudando ali um pouquinho essa questão, a questão das indulgências e tal, mas o entendimento, a premissa do entendimento era o mesmo. Então vamos supor que eu tenho um familiar que eu amo demais, o meu familiar. Só que o meu familiar, ele morreu no pecado, ele morreu sem aceitar Jesus. E aí eu fui e me converti. Quando eu me converto, eu digo assim, poxa vida, mas eu vou para o céu e meu familiar vai para o inferno. Mas que triste isso. E aí eles inventaram uma doutrina, que é uma heresia. Não, faz o seguinte, se batiza por ele. Que aí ele ganha um lugarzinho lá. Olha que coisa séria, meu irmão. Olha que heresia é essa. E aí Paulo está confrontando isso. Bom, vamos ver. Diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Né? Aquilo que eu estou falando. Ele está dizendo, não tem nem coerência o que vocês estão ensinando. 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito, se os mortos não ressuscitam? Aí ele faz uma citação do livro de Isaías, ele diz, bom, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é essa a ideia do mundo? Vamos viver aqui, vamos viver agora, e vai ver agora, que a gente vai morrer mesmo, pelo menos vamos morrer de barriga cheia, sabe aquela história? Né? Então vamos fazer o que dá na cabeça. Continuando aqui, versículo 33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons. Paulo está dizendo, cuidado, quem você anda ouvindo aí, enchendo de minhoca a tua cabeça. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Vamos dar mais um pulo lá para o versículo 42. Pular novamente, versículo 42. Diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos dar uma paradinha aqui, deixa eu explicar novamente o contexto, senão novamente você não vai entender. Paulo começa a questionar um outro argumento desses hereges aqui. Que eles estão dizendo assim, não, mas como é que pode ressuscitar os mortos? O corpo do camarada lá já se desfez. Como é que meu tataravô vai ressuscitar? Não tem nem pozinho mais dele, né? E Paulo está falando, ô cambada de ignorante, mais ou menos nesse tom, assim, tá? Né? O meu está um pouquinho mais forçado, mas é mais ou menos por aí que ele diz. Ele diz, não se planta um tipo de semente e o que nasce não é uma planta diferente da semente, entenda bem, não é outra planta, mas diferente. Quer dizer, eu planto um feijão, não nasce um feijão, nasce um pé de feijão que vai produzir o feijão.
mas nasce de uma maneira diferente. E aí ele vem trabalhando essa ideia, depois ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Ele está dizendo a mesma coisa. É nós. Primeiro o natural, o ser humano, depois ele vai ressuscitar como um ser espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, né, fazendo menção a Cristo, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, quer dizer, seremos como Cristo é. Da mesma forma que nós nos tornamos como Adão era, segundo a carne, amém? Nos tornaremos como Cristo é. 50. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, né? Lembro, dormir aqui é o morrer. Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, nós aqui, aqueles que estiverem vivos na ocasião, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Diga glórias a Deus. Meu irmão, então esse corpo que é em fraqueza vai ressuscitar em poder, que é corruptível vai se ressuscitar incorruptível. Amém? Que é mortal vai ressuscitar imortal. Para a gente fechar, eu quero ler um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, muito parecido, aliás, com esse que nós acabamos de ler, e eu quero fechar aqui, 1 Tessalonicenses 4,13. E é um texto que geralmente, na maioria dos velórios que eu faço, eu leio esse texto aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Até no velório recente ainda, do meu pai, depois logo em seguida da minha mãe, nos dois eu li esse texto. E a Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 4,13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Mais uma vez, dormir aqui é o quê? É a morte. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Nós que cremos na ressurreição dos mortos, nós não podemos, a tristeza que nós temos, e claro, sentimos a tristeza por cada perda, obviamente, somos seres humanos, mas nós não podemos ficar tão tristes quanto aquele que não tem esperança. Aquele que não crê na ressurreição dos mortos, para ele a vida acabou ali, acabou e não tem mais nada.
Mas se nós cremos na ressurreição dos mortos, nós temos a esperança de um dia reencontrarmos com os nossos entes perdidos, ou falecidos, melhor dizendo. Amém? Né? Nós temos essa esperança, e é isso que a Bíblia está dizendo. Aí continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Diga glórias a Deus. Amém. Meu irmão, nós precisamos viver nessa terra com os nossos olhos no céu, sabendo que a coisa não acaba aqui, sabendo que quando Jesus voltar para buscar a igreja, e se Jesus não vier antes, no momento da nossa morte, meu irmão, a coisa não acabou. Amém? Agora, a maneira que nós vivemos aqui é que vai definir aonde a gente vai passar a eternidade. As decisões que eu tomo hoje, a maneira que eu vivo hoje, é que vai definir se eu vou passar a eternidade com Cristo ou se eu vou passar a eternidade perdido. Porque, meu irmão, o céu é real, mas o inferno também é real. Amém? A vida após a morte, meu irmão, é real. A coisa não acaba aqui. E essa é a base da nossa fé. Essa é a base da fé, um princípio elementar da doutrina de Cristo. E nós precisamos viver nessa terra, mas com os nossos olhos no céu. Precisamos nos considerar, como eu dizia há pouco, como as pessoas da igreja primitiva se consideravam. Nós somos peregrinos, porque por isso que eles estavam dispostos a entregar a sua própria vida, porque eles sabiam que se eles morressem, não acabava ali, haveria uma vida eterna. No livro de Hebreus, lá no rol dos heróis da fé, Hebreus 11, a Bíblia fala de alguns que foram livres da morte, e aí depois a Bíblia fala de outros que não quiseram o livramento, que decidiram morrer por Cristo. A Bíblia diz para alcançar uma melhor ressurreição. Eles fizeram questão, eles falam: não, eu creio tanto na vida eterna, que eu quero morrer por essa causa, porque eu sei que a coisa não acaba aqui. Meu irmão, quem tem dúvida se tem uma vida após a morte, não está disposto a morrer. É verdade ou não é? Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Às vezes a gente foca só nesses dois, mas a Bíblia diz lá: porque não amaram a sua morte, a sua vida até o fim. Por que eles venceram Satanás? Por que eles venceram o diabo? Por que venceram essa terra? Porque eles não amaram a sua vida. Porque eles estavam dispostos, então, a, se necessário fosse, perder a sua vida aqui, porque criam na ressurreição dos mortos. Que a gente possa viver nessa terra, mas com os nossos olhos nos céus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.